Bom, você deve ter visto aí os prints que estão vazando para tudo quanto é lugar, grupo de WhatsApp, Twitter, o X, né, o Twitter, enfim. O Corinthians vive cercado de polêmicas. Essa questão dos prints que vazaram mostra o Cassundé, que é da Real Mídia, né, que foi o intermediário, que fez, isso já está confirmado, né, do dinheiro, né, do intermediador, o Cassundé, foi para uma conta laranja, isso a polícia já identificou, que é ouvir o Cassundé na próxima semana, aliás. Só que agora, né, o Nicola trouxe uma informação que a conversa do Cassundé foi com... O Cassundé teve uma conversa com um funcionário do Corinthians, não dá para a gente dizer se é um dirigente, enfim. Muita gente está especulando de quem é o telefone, aquela coisa, eu não vou especular. Essa troca de mensagem é o seguinte, ó, vai colocar o dinheiro, tal, vem coisa a mais aí, tem dinheiro, tem coisa boa ainda vindo, aquela coisa toda, e deu a conta ali, né, da New Way, que foi a conta laranja, para fazer o depósito está indo, aí tem uma parte que fala, vou mandar pegar minha parte, alguém do Corinthians fala, vou mandar fulano para pegar minha parte, enfim, são situações, eu não quero expor esses prints, muita gente recebeu, muita gente fala sobre o assunto, o Nicola que trouxe a informação. Hoje, o repórter André Martins, do UOL, participei da live no UOL hoje com ele tinha acabado de chegar da delegacia, e o Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, se antecipou, né, porque está sabendo de toda a polêmica do print, e foi lá na delegacia, tá? Para falar sobre esses prints. Vamos ver o que falou o Pantaleão, novo diretor jurídico do Corinthians pronunciando sobre os prints, hein? Boa tarde, Samir. Boa tarde, Lucas, Vitão, todo mundo que está assistindo a gente. As investigações, se elas não avançaram, elas têm um novo elemento agora. Esses prints que foram divulgados nessas últimas horas, aí, tanto nas redes sociais, como viralizaram em grupos de WhatsApp, supostamente do Cassundé, envolvido, né, um dos pivôs do caso do Vaidbet, do caso da Laranja, com o que seria supostamente um dirigente do Corinthians. O que acontece? O novo diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, foi até a delegacia, ele foi até a terceira delegacia de lavagem de dinheiro na Consolação, se prestar, não necessariamente um apoio, mas colocar o clube à disposição das autoridades e para entender também quais são as circunstâncias e todos os fatos desses registros. Assim que a gente conversou com o Leonardo Pantaleão, assim que ele ficou sabendo desses prints, ele queria entender primeiro, se era realmente um dirigente corintiano envolvido. Ele se assustou com essa possibilidade, falou que se for verdade, ele frisou, é muito grave, mas chegando lá, ele conversou não com o delegado em si do caso, que o delegado não estava, mas com a equipe e o que ele levantou e que ele contou pra gente. Ainda precisa se apurar a autenticidade do caso dessa troca de mensagens, de quem que é o suposto outro interlocutor além do Cassundé, mas o que esses prints, eles não trazem uma citação nominal, eles citam apenas apelidos, que no caso seria o chefe, e no contato que estaria como chefe-presidente, mas que não há nenhuma menção necessariamente a ninguém da diretoria do Augusto Melo. E o primeiro caso é ver essa autenticidade, ele falou que precisa passar por uma perícia, mas ele também ressaltou que o Corinthians, no caso, ele está se colocando tanto à disposição porque criticou toda a disposição do caso no sentido de que o Corinthians está tendo que provar uma inocência. Não tem uma presunção de inocência, segundo ele, porque está sendo acusado e o Corinthians está precisando provar que ele é, no caso, inocente. Então ele se colocou novamente à disposição das autoridades para primeiro entender qual é a autenticidade dessa troca de mensagens e se for realmente uma troca de mensagens verídica, quem que seria essa suposta pessoa. E ele falou que se de fato for algum dirigente corintiano, eles vão tomar medidas severas, mas se for provado que isso foi plantado de alguma forma, se não é verídico, o Corinthians também e ele, inclusive, vão entrar também com todas as medidas cabíveis, as palavras dele. Então, resumindo, teve esse vazamento, o Corinthians está ciente, ele está indo atrás de entender quais são as circunstâncias dessa troca de mensagens e caso seja provado ou não, vai ter alguma providência a ser tomada. No caso, se for realmente uma troca de mensagens com algum diretor ou dirigente ou envolvido de alguma forma na administração do Corinthians, vai ter alguma consequência interna, mas se não for, o clube também, porque ele citou que o Corinthians está tendo a sua imagem maculada, nas palavras dele, ou seja, está sendo afetado por isso. Então, é de extrema importância para o clube
que isso seja não só destrinchado como... Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações quentes aí do Corinthians nesse final de semana. Vamos iniciar falando aí da Polícia Civil, que acabou identificando que o dinheiro do intermediador aí, Cassundé, foi mesmo para uma conta laranja, conhecido como New Way. E aí, muitos prints estão vazando nas últimas horas nas redes sociais, escandalizando ainda mais a situação, o episódio vexatório de lavagem de dinheiro no Corinthians. E sabendo disso, o novo diretor do Timão, Leonardo Pantaleão, acabou sabendo, né, de todos esses prints que está sendo vazado e foi até a delegacia para falar sobre esses prints, falar sobre esse assunto, né? Todos os prints, né, precisa de ter muito cuidado, né? Porque precisa saber quais são as veracidades. E aí, tá noticiando aí envolvimento de conversa, né, com o diretor do Corinthians. E essas conversas são verdadeiras ou não? São informações plantadas no Corinthians? Ou são conversas com diretores? Ainda não tem essa informação. E para saber melhor de tudo isso, precisa de fazer primeiramente uma perícia para saber as veracidades dos fatos, para saber as veracidades dos prints. A contrário senso, fica muito difícil. Então, o Corinthians se dispôs, né, se abriu para a Polícia Civil, porque o Corinthians também tem muito interesse de saber qual é a verdade de toda essa situação. Por quê? O Corinthians está sendo vinculado, a imagem do Corinthians está sendo vinculada na mídia da pior maneira possível. Então o Corinthians quer saber qual é a veracidade disso. O Timão tem interesse, né? E nessa noite de sexta-feira, né, líder da torcida organizada, né, da Gaviões, fez uma manifestação de frente, né, o Parque São Jorge, e quis falar com Augusto Melo. E dentre tantos assuntos, tinha lá para falar reforço do Timão, né, que o Corinthians precisa, a comissão paga, né, pela Vaidbet, a demissão de Antônio Oliveira. Se perder agora, ele será demitido contra o Atlético Paranaense ou continua a se ganhar? Então a torcida quis saber disso. Contratação, né, de atletas mais com perfil do Corinthians. O Corinthians tem contratado atleta aí que não tem dado conta do recado. A torcida também, antes de entrar para falar com o Augusto Melo, acabou cantando um cântico aí de meio que um tom, meio que pressionando o presidente Augusto Melo. Então no Corinthians tá uma baderna, no Corinthians tá uma bagunça, né? É um final de semana quentíssimo. Tem um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro, a Neoquímica Arena, que é contra o Atlético Paranaense. Precisa do Corinthians vencer. Corinthians tem 10 jogos no Brasileirão, 7 sem marcar gol. Um time que tem um ataque pífio, não marca gol. Um time fraco, tecnicamente muito ruim, né? Um presidente prestando um desserviço ao Corinthians, escândalo na mídia, lavagem de dinheiro, entendeu? Envolvimento aí do Cassundé aí, né? Dessa empresa dele aí, a New Way, que recebeu o dinheiro. Então, dia após dia, eu trago para vocês o que acontece no Corinthians, mas só notícia ruim. Infelizmente, mas é a realidade. Aqui é um canal que a gente trabalha com os fatos, entendeu? E não com fake news, com nada disso. Então, o que sai no Corinthians, a gente traz para atualizar os torcedores, porque nós, como torcedor, merecemos saber qual é a verdade. Então, algumas coisas ainda não foram divulgadas, porque a Polícia Civil precisa de fazer perícia para saber se esses prints são verdadeiros, no sentido, mesmo conversa com o diretor do Corinthians, ou isso é uma informação plantada no Corinthians. Então, após a polícia identificar nesses prints qual é a veracidade, vou trazer para vocês tudo a respeito desses acontecimentos. Porque é triste, é lamentável, um dos maiores clubes do mundo, né, passando por uma situação vexatória dessa. Aí o time não corresponde em campo, a diretoria é uma bagunça só, sai diretor, entra diretor, ninguém consegue trabalhar no Corinthians. É uma desinformação real a todo momento. O que Augusto Melo prometeu na campanha, não tem feito nada. O que Augusto Melo, após ganhar, foi para a televisão falar que ia levar o Corinthians para o corintiano para o Corinthians, nada disso tem acontecido.
Com esses escândalos todo, o Corinthians, o torcedor tá se afastando. Infelizmente, o resultado tá aí. Uma desclassificação no Paulistão. Na Sul-Americana tá classificado, mas a Sul-Americana não dá base pra nada. Na Copa do Brasil, também o Corinthians tá classificado. Porém, tava pegando time da 4ª divisão do Brasileirão. Agora que vão ver que vai chegar pra pegar time de 1ª divisão. E no Brasileirão, que o Corinthians pega time de 1ª divisão, tá uma vergonha, tá um vexame. Não sei aonde esse time vai chegar. Ano passado nós lutamos o tempo todo para não ser rebaixado no Brasileirão. E tínhamos o time melhor. Esse ano o time é pior. E o Corinthians já iniciou o campeonato. Após 9, 10 rodadas, o Corinthians está na zona de rebaixamento. E acho muito difícil para sair. Porque o time é fraco, a diretoria é bagunçada. Então, cada dia que passa, é só informação ruim. Mas a gente tem que estar na expectativa aqui desse Corinthians melhorar. Do trabalho começar a surtir efeito. Eu não sei até quando o Augusto Melo vai ficar nesse disse-me-disse. Começou com treta com o diretor Rubão. E de lá pra cá vem escandalizando lavagem de dinheiro, né? Polícia Civil investigando o Corinthians. Contratações aí de mais de 130 milhões. Resultado, nada. Porque uma coisa é você investir um dinheiro para trazer o resultado. Outra coisa é você gastar. Porque gastou o Corinthians, gastou muito dinheiro e não tem resultado. Então perdeu esse dinheiro. E a Polícia Civil tá de olho em tudo isso. Então, gente, fica ligadinho no canal, porque todo dia tem informação do Corinthians. Eu vou trazer para vocês aqui, atualizar tudo de primeira mão. Porque não pode o Corinthians ficar com essas informações apenas lá na diretoria. Precisa sim ser exposta. O Augusto Melo concedeu uma entrevista pífia. Uma entrevista que não disse nada com nada. E além disso, transferiu a responsabilidade do presidente para a imprensa. A imprensa tem culpa de nada, a imprensa apenas noticia o que acontece no Corinthians. Essa é a grande realidade. O que a imprensa tem a ver com o negócio da Vai de Bet? Nada. O que a imprensa tem a ver com as contratações do Corinthians? Nada. Augusto disse que não ia contratar diretor amigo, parente, nada disso. Ia contratar pessoas competentes, mas parece que ele escolheu errado. Porque 9 diretores da sua base já deixou o Corinthians apenas em 6 meses de trabalho. Então tem muita coisa errada no Corinthians. E se não tomarmos cuidado, o Corinthians vai descer para a 2ª divisão. E ano que vem estará disputando o Brasileirão da Série B. Porque o time é fraco, a diretoria é fraca. E Augusto Melo luta arduamente para tomar a vaga do presidente, do ex-presidente, né, do Willian Monteiro Alves, que do Willian entrou como, na história do Corinthians, o pior presidente. E Augusto Melo está lutando para tomar essa vaga. E vai conseguir. Augusto será o pior presidente da história do Corinthians, com todos esses escândalos, com todas essas contratações de mais de 130 milhões e com nenhum resultado. Porque desclassificar no Paulistão de forma precoce. Na Sul-Americana é classificado, mas o time da Sul-Americana não dá base. Na Copa do Brasil tá pegando time de Série D. E tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. Que trabalho é esse que Augusto Melo tá fazendo para o Corinthians? Apenas está prestando um desserviço. É isso que eu acho que está acontecendo no Corinthians. E vocês, o que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.